despertou, e dentro do jornalismo, qual é que foi o acordar para a ciência? Qual é que começaste a interessar por reportagens de ciência? Uhum. Bom, eu não sei bem onde terá começado o meu interesse pelo jornalismo, porque nunca pensei em ser outra coisa. Foi sempre, quando brincava, em criança, eu era sempre jornalista, nas brincadeiras. Também conheci o jornalismo por via paterna, o meu pai é jornalista também e portanto visitei muitos... Quem sai aos seus? Visitei estúdios de rádio desde muito pequena e portanto isso claramente também... Eu lembro-me de estar a ler takes da Lusa, a vê-los sair do telex ainda, não é? E pensar que emoção, sou a primeira pessoa provavelmente no mundo a ler isto. Aquilo tinha uns furos, não era? Tinha uns furinhos, não é? E portanto sim, desde pequena que pensei sempre em fazer isto. Uma comunicadora nata. Quanto à ciência, entrou mais tarde na história, também não sei já muito bem como, mas eu lembro-me de começar a achar que havia muito pouca ciência em televisão, quase nada, e de sentir que era uma questão de democracia, não é? Nós termos noção, termos acesso às mesmas coisas que tinham as pessoas que conseguiam saber mais sobre estas áreas que não eram depois tão... E porquê que não chegavam ao público generalista. Mas eu tenho uma ideia de quando é que comecei a querer fazer mais programas de ciência, agora ocorreu-me, porque fiz várias reportagens com crianças que viviam em instituições de acolhimento, já há muitos anos, comecei a fazer coisas sobre isto há muitos anos, e na altura perturbava-me a ideia de que, ao contrário das crianças que eu conhecia, aquelas só tinham umas quantas referências sempre iguais, de profissões, do que queriam ser. E eu lembro-me de pensar que, por exemplo, que tipo de áreas de ciências é que eles conheceriam. E lembro-me de ter tido muita vontade de começar a entrevistar cientistas. Pronto, eu acho que foi, por alguma razão, foi por aí que começou, já há alguns anos. Tu referiste a questão da falta de conteúdos de ciência na televisão portuguesa, que é algo que muitas pessoas criticam. Na tua opinião, porquê que não há mais ciência, especialmente nos horários de mais audiência, se afinal o público se interessa por temas científicos? Uhum. Eu devo dizer que nisso a experiência que temos tido na SIC é boa, as audiências são boas, portanto pode haver talvez um subestimar do público, achar talvez que não vai correr bem, que as pessoas não se vão interessar por física teórica à hora de jantar ou por biologia molecular, não é? Parece Será se calhar um bocadinho... os editores e os responsáveis pelos alinhamentos, não só dos jornais, mas também dos programas de grande audiência das televisões, não virem de áreas da ciência? E se calhar podemos dizer que eventualmente terão menos cultura científica que, que os próprios telespectadores? Sim, que alguns seguramente. Eu sim, porque eu sinto isso eu própria, porque eu sou de humanidades, nós deixamos de ter ciências muito cedo na escola, deixávamos na altura em que eu estudava, agora já há um bocadinho mais flexibilidade, e eu sinto essa dificuldade muito grande quando entrevisto cientistas até hoje, e conto sempre com uma tremenda generosidade da parte deles para me explicarem coisas sobre as quais eu nunca estudei. E, portanto, sim, há isso. Também há, por outro lado, uma responsabilidade mútua entre, por um lado, os jornalistas e redações e falta de conhecimento nessa área. Por outro lado, os institutos talvez precisem de afinar e melhorar a forma como chegam às redações. Então, uma incompreensão mútua. Pode haver uma falta, que eu acho que está a melhorar nos últimos tempos, mas pode haver talvez um afastamento que é preciso ainda... Mas o teu trabalho é mais dentro dos telejornais, que são muito grandes em Portugal, não é? Uhum. A questão é, e por que não programas próprios de ciência, seja o que for, magazines, entrevistas... Pois, eu dentro dos jornais, portanto, eu dedico-me sobretudo à grande reportagem, mas em termos de ciência, dentro dos jornais o que faço também são entrevistas, séries de entrevistas e depois reportagens também dentro da área em ciências, mas programas maiores dedicados às ciências. Não, um formato próprio, sei lá, uma pessoa vê na BBC, vê na televisão alemã, tem os vários canais, inclusive assim, lá é muito forte a presença da ciência nos canais públicos, falei da BBC, na ARD alemã, e em Portugal, enfim, nós não, quase que, enfim, estou a ver se me lembro de algum programa de ciência. Não, o que acontece é que muitas vezes são programas financiados por entidades externas, como por exemplo fundos europeus, e as televisões passam um pouco... a contragosto quase, e passam-nos fora de horas, a horários em que ninguém está a ver, não é? Sim, bem, no caso da SIC eu devo dizer que tenho apostado nestes programas que eu tenho feito, tenho apostado e tenho tido espaço para eles nos jornais. Exceção. Portanto, nos últimos anos nós temos tido quase todos os anos o Admirável Mundo Novo, fizemos uma rubrica que foi das
com maior investimento financeiro. O Admirável Mundo Novo já acabou. Todos os anos tem acontecido. É um ciclo. É sempre ao final do ano. O mundo continua admirável. E a ideia é portanto, aquilo tem como ponto de partida uma pergunta que é: qual foi, naquela área da ciência, a descoberta mais empolgante, mais relevante, mais entusiasmante para aquele investigador ou para aquela investigadora dentro da sua área, pelo mundo fora? E depois isto também nos leva para o trabalho que estão a desenvolver cá. E depois outra coisa que eu também achei, e que acho cada vez mais interessante, é que nós temos de facto cientistas a fazer trabalhos incríveis e altamente respeitados pelo mundo fora, e não os conhecemos, não é? Temos Ronaldos em várias áreas da ciência. Eu diria, ao nível do Ronaldo na ciência, eu diria que não. Mas temos bons jogadores. Temos bons jogadores, mas não temos usualmente cá no futebol. Temos vários Joões Palhinhas. Não, é só ver os prémios Nobel. Agora vai haver o anúncio dos novos prémios Nobel. Ninguém está à espera que venham português, não é? Sim, mas o que eu quero dizer é que, de facto, há muita gente que mereceria esse reconhecimento público e sobretudo porque os trabalhos são tão interessantes. É tão interessante o que se faz em ciência, em tantas áreas, não é? E é tão rápido, a mudança é tão rápida. Gostas de falar com eles, não é? Gosto muito, eu aprendo muito. Vamos agora falar enfim, do motivo mais próximo da nossa conversa hoje, que é a publicação do livro na Planeta Tangerina, das peças mais pequenas, que o subtítulo Tudo o que vemos é feito do que não vemos, da autoria de Miriam Alves, texto, e Yara Cono, ilustração, um livro que tem a qualidade que esta editora já nos habituou. E a pergunta à Miriam é: porque é que é o primeiro livro? Só agora é que aparece um livro, esperemos que haja outros. A questão é: porque é que surgiu esta ideia deste livro e como é que o projeto se foi desenvolvido em parceria com o ilustrador? Por acaso há uma história muito engraçada no início deste livro. Isto surge mesmo de uma coincidência. Eu andava há uns tempos a pensar, eu gosto muito da Planeta Tangerina, li muitos livros da Planeta Tangerina ao meu filho, muitos da Yara Cono, por isso fiquei mesmo feliz de fazer este com ela. E eu andava há uns tempos com vontade de escrever um livro sobre ciências para crianças. E andava a pensar nisto, e em propor isto à Isabel Minhoz Martins, da Planeta Tangerina, e um dia recebo no meu e-mail, recebo na minha caixa de correio um e-mail com o título Desafiozinho, da Isabel. E a Isabel escreveu nesse e-mail: gostava muito de ter um livro sobre ciência para crianças, escrito por ti, vê lá, pensa lá numa coisa. E eu disse-lhe: incrível, porque eu andava mesmo com vontade de dizer isto. E assim começou. E comecei com uma ideia muito megalómana, que não tem nada a ver com o que está nesse livro. E ao fim de 2 ou 3 meses percebi que não ia conseguir fazê-lo. E quando estava a ler um livro ao meu filho à noite, estava a pensar em maneiras de dizer à Isabel no dia seguinte: não vou conseguir fazer aquilo. E surgiu-me esta ideia de uma história, que era a história da descoberta do invisível. Como é que nós descobrimos nós, humanidade? Como é que nós descobrimos aquilo que não se vê? Como é que foi esta aventura de descobrir o mundo microscópico, o mundo invisível? E também, como é que começámos a perceber de que peças é feito tudo o que existe? Não é? Uma pergunta antiga desde sempre. As bonecas russas, não é? Os átomos, as bonecas russas, os núcleos, os prótons, ao os nível neutrões, os quarks. Muito microscópico, não é? Que já desde a Grécia Antiga se pensava de que é feito o universo, de que somos feitos nós. Pronto. E então comecei a escrever essa história. E foi assim, demorou algum tempo, porque foi entre reportagens e... Mas primeiro escreves o texto e depois a ilustradora faz os bonecos? Sim, primeiro escrevi tudo, troquei muitas bolas com a Isabel, andar o texto para lá e para cá, encontrámos-nos várias vezes, veio a pandemia, encontrámos-nos em jardins durante a pandemia, portanto o tempo que isto já leva. Portanto, o truque para tornares visível o invisível é contares a história da descoberta, é isso? É a história da descoberta. Como é que foi? Muito interessante essa ideia. E quais foram as maiores dificuldades que enfrentaram, ou que enfrentaste, não temos aqui a ilustradora, as maiores dificuldades que enfrentaste para, enfim, para chegar ao Foi dos átomos para baixo. Foi aí que eu lhe pedi socorro. A parte mais íntima da matéria. A parte mais íntima. Foi quando a parte mais escondida. Sim, é verdade. A Miriam, foi a certa altura, ajuda. Telefona-me e diz-me: epá, não sei bem esta coisa. Onde é que eu me meti? Os prótons, neutrões e os quarks para os pequeninos. Como é que vai ser isto? E eu fui respondendo às perguntas que ela me E deu-me mandava. uma ajuda muito preciosa ao longo do livro todo. E também fez a revisão científica, o que me deixou muito descansada e tranquila, porque de facto isto, como digo, é um tema, eu não sou desta área, portanto foi uma pesquisa muito difícil para mim, mas muito interessante. Não, eu ajudei um bocadinho, como ajudo sempre às pessoas que estão a fazer trabalhos deste tipo, que são trabalhos em particular, trabalhos
para os mais novos. Quer dizer, não há assim tantos livros em português para os mais novos. É preciso dizer isto. Há vários livros traduzidos, mas escritos em português de raiz para os mais pequenos sobre temas de ciência não há assim muitos. Mas isto não tem só física, tem biologia. Tem. A física já é quase no fim. Não, isto começa... Aliás, uma das partes que eu mais gosto do livro é a parte da pulga. Estou em pulgas para saber. Aliás, há imensas pulgas nesse livro. A pulga ao microscópio. A pulga ao microscópio. Porque até ao século XVII, portanto, nós hoje ouvimos falar, é muito comum, não é? Pensarmos em fungos, vírus, micróbios, micro-organismos, mas durante muito tempo, isto é muito interessante, eu acho que para as crianças que cresceram a ouvir falar de SARS-CoV-2 e por aí fora, isto se calhar não é tão evidente, mas durante muito tempo nós não sabíamos que existiam seres vivos invisíveis. Não sabíamos que havia micróbios, não é? Não sabíamos nada disso. E até ao século XVII acreditava-se que o animal, o ser vivo, não é o animal, o ser vivo mais pequeno que existia era a pulga. Pronto. E a pulga tem aqui um outro papel nesta história, que é quando Robert Hooke, pela primeira vez, amplia uma pulga. Os microscópios, portanto, olha para uma pulga através de um microscópio. No século XVII, 1660 e qualquer coisa, não vou agora tentar dizer o ano certo. Século XVII. Século XVII. Os microscópios tinham acabado de ser inventados por... construtores de óculos, não é construtores que eu quero dizer, enfim, fabricantes de óculos na Holanda, de lentes. Na verdade é uma invenção que se torna evidente depois da invenção do telescópio, que foi a primeira, porque um microscópio é um telescópio virado ao contrário. Ao contrário, exatamente. Aliás, havia uma coisa no livro que fazia essa comparação com os telescópios, mas depois acabou por ser cortada. E ele olha para uma pulga e de repente aquilo é um bicho completamente diferente. É como se nós estivéssemos cegos, nós, humanidade, e de repente puséssemos uns óculos que nos permite ver um mundo muito pequeno, uma outra escala. E aquela pulga parece um bicho gigante, não é? Gigante, com armaduras, com um exoesqueleto, com picos, com pernas matriosca encaixadas umas nas outras, com olhos, que ele achou linda, não é? Pois o Robert Hooke, ele achou linda e desenhou-a. Micrografia em que tem o desenho dessa pulga. Exato. É um homem do tempo do Newton e até rival do Newton. Enfim, naquela altura todos eram rivais do Newton porque ele não gostava de cultivar amizades. Isso, na altura, foi um mundo novo para toda a gente, para todos os adultos, hoje em dia se calhar também, mas também para as crianças. Hoje em dia, para que idades é que é este livro? Essa pergunta é difícil, eu tenho pensado sobre ela. Para a minha idade, achas que dá? Acho mesmo que dá, porque para a minha idade dá. Eu fartei-me de aprender a escrever este livro e há aqui muitas coisas que eu não saberia se não o tivesse escrito e, portanto, que eu acho que tem muitas novidades para adultos, para os que lerem os livros às crianças. Agora, quando é que começa aqui uma criança a poder fazer uma leitura autónoma sobre este livro? Se calhar 8, 9 anos. 8, 9 anos, eu acho que uma criança pode ler este livro sozinha e apanhará algumas coisas, porque tem muitas camadas, não é? Se calhar um dia mais tarde regressa ao livro e apanhará outras. Já testaste com alguns leitores? Já, mas é isso, é que eu também acho difícil isto das idades, porque as crianças são tão diferentes umas das outras. Eu já vi uma miúda de 4 anos, ainda não tem 5, a achar o livro delicioso e ali ouvir. Só vi as figuras. Pronto, porque a mãe estava a ler-lhe, e claro, e depois tem isto, tem as ilustrações maravilhosas da Yara Cohn, portanto... Acho que... Sim, o livro é uma obra de arte. E a pulga, por exemplo, que parece muito a pulga do Robert Hooke, é desenhada com base na não, imagem... Não, a pulga é dele, aquela é a verdadeira. É verdadeira. Do século XVII. Tem a verdadeira pulga. Porque ele desenhava magnificamente. Portanto, é a mesma pulga. É mesmo essa pulga que ele desenhou. Quem comprar o livro leva para casa de borla uma reprodução autêntica da pulga do século XVII. Uma pulga que já morreu há centenas de anos. Exatamente, abraço só as netas desta pulga. Uma pulga muito célebre, porque esse foi o primeiro best-seller de ciências. É sem dúvida a pulga mais famosa do mundo. É a pulga mais famosa do mundo. Não sei. Não, temos sei lá, a alternativa. Hoje em dia acho que ainda há quem estude pulgas, não sei. Mas não tem tanta difusão, mas não tem uma difusão tão grande, não é? Não, como essa teve. Esta pulga de facto é... Mas ele desenhou muito mais coisas, asas de mosca, piolhos, cortiça, flocos de neve ampliados ao microscópio, portanto depois para onde se apontasse... Tudo era novo, tudo era novo. Ele era um comerciante de tecidos, não era? Não, esse era o outro... Van Leeuwenhoek. Exatamente, eu não... Sim, exatamente. Não arrisco dizer esse nome, mas... Van Leeuwenhoek, eu não sei neerlandês, mas acho que é assim.
Certo, esse aí tinha feito o microscópio para ver os tecidos em pormenor, para ver a qualidade. Exatamente. Também é um dos grandes pioneiros da microscopia. Exatamente, e ele sim descobriu a primeira bactéria, viu a primeira bactéria, o primeiro ser vivo invisível. E muitas coisas, o primeiro espermatozoide também foi ele, na altura achou que era um animálculo. A primeira célula foi quem? Foi um desses. A primeira célula, não sei por acaso. Mas deve estar no livro, pá. Às vezes acontece muito isso. Pá. Sim, quer dizer, ele viu, o Robert Hooke viu as células da cortiça. Sim, isso é a primeira célula. É a primeira célula, sim. As células da cortiça. Aliás, uma coisa que eu acho engraçada é, ele chamou-lhes células, não é? Cells, porque achou que eram semelhantes às células dos mosteiros, dos conventos. Às celas. São não é? São um mais pequenas, mas também são cubículos. Mas, por exemplo, como é que elas se chamariam hoje, as nossas pequenas peças, se ele tivesse achado mais parecido com uma colmeia, não é? Da abelha. Isto é muito interessante, estes pormenores. Porque é que as coisas se chamam como se chamam? Quem é que as viu pela primeira vez? Porque é que ganharam um certo nome os átomos, que nós hoje sabemos que são divisíveis, continuam a chamar-se átomos, que em grego quer dizer indivisível. Sim, tem graça. Tem graça, ficou. É um fóssil tempo antigo. Olha, mas aqui o David é bioquímico. É bioquímico e ele sabe o que se passa nas células. Eu não, pá. mas a Miriam também sabe, porque a Miriam trata aqui as células e tudo o que elas lá têm dentro de um modo bastante informado e transmite-o de modo simples. Como é que adquiriste a informação? Já sabias da escola? Leste em livros? Não me lembrava nada disto da escola. Uma abordagem mais jornalística e foste falar com fontes? Não, fui falar com fontes. Livros e fontes. Li muitos livros e falei com muitas fontes. E as fontes têm sempre uma enorme paciência. Mas o facto de eu não saber à partida também me ajuda. Ou seja, quando eu perceber... Vês os obstáculos à compreensão. Exatamente. E quando eu perceber, eu sei que o ideal seria eu ter mais formação em ciências. Eu acho que seria ideal. Mas não tenho. Eu diria que há vários caminhos. Mas neste caminho, como é o meu... Muitos comunicadores de ciência vêm mais da comunicação e depois adquirem a formação em ciência. O que eu penso para me animar nesta tarefa árdua de tratar estes temas que para mim são tão difíceis, mas que eu gosto tanto de tratar, é que, de facto, quando eu perceber, as outras pessoas também vão perceber. Porque eu pergunto tanto até que aquilo fique claro para mim e não evito temas difíceis. Isso é uma boa autoestima, é isso? Não. nem boa nem má. É mesmo, quando aquilo ficar claro para mim, que não sou formada na área, que sou de outra área... Mitocôndrias, coisas desse género. Esse pelo menos tem um nome cómico, não é? Mitocôndrias, não é? Não. Dá logo vontade de rir. E os nomes todos eles são ótimos. Mas há um domínio que eu sei que está além das minhas possibilidades, que é a física quântica. Eu por aí nem sequer... Pronto, por mais que me expliquem com toda a paciência do mundo, eu tenho mesmo dificuldade em entender. Mas isso deve ser 99,9% da população do mundo, não? Pois, por isso é que há tanta gente a usar a palavra quântica, a vender alguma banha da cobra. Desperta a atenção das pessoas, ninguém sabe o que é e pensam que quando se fala a palavra quântica, em geral é invocada em vão essa palavra. O próprio Feynman dizia que detestava que o mundo fosse assim, que fosse quântico. Portanto, a física quântica está aqui também, mas está aqui, digamos, depois... Está só um bocadinho de nada, só assim uma aproximação. Também isto é para criancinhas, claro. Não vamos assustá-las logo. Não, mas ainda passámos pelo CERN, que é das minhas partes preferidas então, também. Aí é preciso física quântica, aí. Pronto, mas para compreender assim, o mundo vivo, se quisermos compreender... Também é o resultado temos que ir à física quântica. Por exemplo, a origem das mutações no ADN não se consegue compreender sem a física quântica. Então, muitos outros processos. O CERN fui. O CERN foi das coisas... Eu fui lá fazer uma reportagem em 2021 e fiquei completamente fascinada com o CERN. Eu também já lá fui. Aquilo de facto é imponente. É incrível. É a maior máquina da Terra. Eu acho que qualquer criança percebe este fascínio, que é a maior máquina construída no planeta, está debaixo do chão e foi feita para estudar as mais pequenas partículas de que é feito o universo. Para isso construiu-se a maior máquina do planeta. Eu acho que é uma coisa extraordinária. O engenho humano dedicado durante décadas a estas perguntas tão enormes e tão antigas. A imitar o Big Bang de algum modo. Exato, a imitar o Big Bang. É incrível. E lá um físico de partículas que eu entrevistei no CERN disse-me uma frase que eu também uso no livro, que foi o André David. Eu perguntei... eu sei quem é. Ele, a explicar-me o que é que procuravam com as colisões de partículas, disse que o que faziam ali era perguntas à natureza. E eu achei uma resposta magnífica. Aliás, depois quando falei consigo sobre isto, o Carlos disse mais ainda, disse... Qualquer experiência que faças é uma pergunta à natureza. É uma pergunta à natureza, por isso é que nós experimentamos, por isso é que os físicos, enfim, não se ficam pelas hipóteses, testam a ver se a natureza
é conforme eles pensam que é. Falaste há pouco da questão da descoberta, não é? Que é o fio condutor deste livro. Tem uma ordem mais ou menos cronológica. Como é que fomos descobrindo o invisível? Isto é uma estratégia, não é? Foi a estratégia que escolheste, contar a história da descoberta. Achas mesmo que é a melhor maneira de comunicar a ciência, ou uma das melhores maneiras de comunicar a ciência? Também usas essa estratégia da descoberta quando fazes as reportagens na televisão? Não sei, acho que tentar contar uma história, pois, mas pode fazer-se de muitas maneiras, não é? Aqui fui pela história da descoberta e tentei ir assim do maior para o mais pequeno, não é? Começámos pela célula, pelas células, depois por ali dentro. Pensar que cada célula tem bilhões de átomos é uma coisa esmagadora, não é? Que cada vez há mais coisas pequeninas dentro de dentro. Agora, nas outras coisas, tento sempre arranjar uma maneira de contar uma história. Qual é o truque para conseguir que os cientistas, nem todos, enfim, saberão comunicar bem, para tirar deles coisas que interessem ao público? Eu acho que é o entusiasmo. Porque nós, quando estamos a falar de uma coisa real, de uma forma entusiasmada, um tema entusiasmante, e de facto, quando estamos a falar do trabalho deles, é um trabalho que os entusiasma, e como eu também me entusiasmo, acho que às tantas, mesmo que uma pessoa tenha um bocadinho de resistência a ter uma câmara à frente, ou neste caso 5 ou 6, porque são muitas câmaras à volta, acaba por passar. E também, como usamos muito, agora para falar do Admirável Mundo Novo, usamos muitos recursos gráficos para brincar um bocadinho com algumas coisas mais complicadas, não é? Quando eu lembro-me, por exemplo, a falar de um buraco negro, usávamos varinhas mágicas e coisas assim. Isso não vi, pá. Sim, tentamos descomplicar sem desvirtuar. Pronto, isto é o que eu tento, não sei se sempre consigo, mas é o que tentamos. Mas resulta sempre, como é que é? Quando o comunicador não comunica bem, como é que faz? Às vezes é difícil, porque de facto em televisão é muito importante a capacidade de comunicar, o tom de voz, não ser tão monocórdico, mas em geral não tenho tido assim muitos dramas com isso. Em geral, e vais continuar a fazer isso? Se eu conseguir, enquanto houver possibilidade, farei. E tens outros projetos na manga, como este para os mais pequenos ou também para adultos? Explicar o muito grande aos pequenos ou o muito pequeno aos adultos? Não, sobre o muito grande e o muito pequeno não. Tenho outra história que fiz a meias com mas isto ainda nem sequer me mostrei a editora nenhuma, se calhar nem devia contar nada disto. Só dá só um lamiré. Mas tem a ver com uma ideia, acho que já lhe falei ao telefone. Sim, somos bons entrevistadores, conseguimos tirar notícias em primeira mão. Mas é sobre uma ideia que eu achei fascinante. É que um entrevistado se sente às vezes. É, exato, eu penso muito nisso. Hesita, vai dizer aquilo que ainda não publicou. Muitas vezes eu penso, quando estou a fazer uma pergunta, uma entrevista, como é que esta pessoa consegue responder tão bem a isto? Isto é incrível. A minha pergunta era tão difícil e ele responde. Mas que esta pergunta é mesmo difícil. Qual é o próximo projeto? Não, isto está ainda... Pronto, mas é um livro? É um livro também para crianças, muito diferente deste, mas a ideia de partida é uma ideia que eu ouvi a uma investigadora também, num documentário pequenino. Ela dizia esta coisa muito interessante, que é a água, que é óbvia, mas nunca me tinha ocorrido. A água que temos no planeta é a mesma desde o início dos tempos. Ou seja, nós bebemos a mesma água que os dinossauros. E é por aqui que começou. Eu já ouvi uma variante disso, que respiramos o mesmo ar que o Napoleão. E portanto há assim umas imagens que são verdadeiras. Sim, não é? É o ciclo dessas a probabilidade substâncias. de apanhar uma das moléculas que andou no nariz de Napoleão não é não é absolutamente zero, é até apreciável. E portanto é isto às vezes que prende a atenção das pessoas, não é? Bebemos a mesma água dos dinossauros e não ficamos como eles, não vamos ser extintos por beber a mesma água. Então, não. E é uma bela maneira de terminar. Miriam, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. As peças mais pequenas, tudo o que vemos é feito do que não vemos, da Miriam Alves e da Yara Kono. E até ao próximo, mais lento do que a luz. O público fica no ouvido.